Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História, né? Essa aqui é uma aula para o sexto ano. Hoje vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, quando a gente começou falando, né, sobre esse período feudal, né, sobre o mundo feudal. E hoje nós vamos para a parte 2 do nosso assunto, tá? É um assunto que eu falei é um pouco grande, tem várias coisinhas ali, mas que a cada aula eu vou trazer, né, um pouquinho de cada assunto. E hoje nós vamos para a parte 2, entender um pouco mais sobre como era a vida e o cotidiano das pessoas naquele período. Então vamos lá? Vamos para a nossa aula, que é a aula de número 20, né? O mundo feudal. Bom, então vamos começar entendendo um pouco sobre a cultura medieval. A partir dos séculos 4 e 5, o Império Romano do Ocidente começou a se desestruturar, que foi aquilo que a gente falou na aula passada, que deu início a essa era medieval. A crise econômica, dificuldades em manter as fronteiras e a invasão de outros povos inimigos, sobretudo de origem germânica, eram alguns dos problemas que os romanos, né, começaram a enfrentar. Esse cenário contribuiu para uma transformação radical na vida cultural dos povos europeus. Com o tempo, os costumes romanos e germânicos se misturaram, dando origem ao mundo feudal. Neles, os mosteiros e as abadias tornaram-se um dos principais centros de produção cultural. Na Idade Média, assim como na Antiguidade, eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever. A maior parte da leitura era feita em voz alta para grupos de ouvintes, como nas missas. Por isso, os textos eram todos preparados para serem lidos em público, com imagens fortes e teatralizadas, né? Então tinha aquele negócio que vocês veem em filmes de medieval, em que mostra uma pessoa na praça abrindo um texto e lendo. Então aquilo ali realmente acontecia, né? Eles pegavam esses textos e iam para as praças, iam ler em público para as pessoas. As pessoas mais instruídas pertenciam à igreja, que controlava grande parte das atividades artísticas, literárias e intelectuais da época, né? Então, por isso que a gente vai ver tanta obra sacra, né, desse período. O controle da literatura e da escrita era uma forma que a igreja tinha de manter o seu poder e impedir que as pessoas pensassem diferentemente, né, de seus dogmas. Ou seja, ela mantendo a leitura das pessoas, ela tinha como manter um controle melhor delas. As catedrais também foram importantes centros de produção e preservação cultural. Eu trouxe aí para vocês essa foto, né, que é de uma catedral, né, construída naquele período, e vocês observam o tamanho, né, a imensidão que são esses locais. Então, para começar a falar, então a gente vai falar sobre a literatura medieval, né, sobre a forma medieval. Então, a maior parte da literatura foi escrita em latim e tratava de temas religiosos. O principal objetivo dessa produção era comprovar a existência de Deus e da alma. Nessa época, o universo era compreendido dentro da hierarquia de seres. No topo dessa hierarquia estava Deus, seguido pelos arcanjos, os anjos, chegando até os seres humanos, os animais, os vegetais e os minerais. A concepção de um universo hierarquizado foi importante para justificar a ordem social existente, na qual os reis deveriam obediência à igreja e os servos aos seus senhores feudais. Então a gente observa aqui, na literatura, né, eles traziam essa certa ordem, né, e essa forma de hierarquia servia principalmente, né, para tentar manter a ordem social, aonde Deus estava acima de todos e cada um deveria respeitar e obedecer àquele que tivesse, né, superior. As ideias dos filósofos gregos como Platão e Aristóteles foram as que mais influenciaram o pensamento medieval. A obra dos gregos somava-se às de Santo Agostinho e à de São Tomás de Aquino, que consideravam a vida na Terra como um momento passageiro. Por isso, era preciso preocupar-se com a eternidade.
Ensinado nas universidades que surgiriam a partir do século XII, esse conjunto de ideias ficou conhecido como escolástica, né? Ou seja, o pensamento, né, e a filosofia de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, que são esses que vocês estão vendo aí na imagem, né? Eles que definiam muito o pensamento filosófico daquela época. Por volta dos séculos XII, começaria a surgir uma literatura não mais voltada apenas para a compreensão do universo cristão. Ela não seria mais escrita exclusivamente em latim, mas também na própria língua de cada região. Essa própria língua também é considerada como língua vernácula, né? A língua em que eles falavam. Por exemplo, poemas narrando feitos heróicos sobre batalhas. As batalhas de Carlomagno foram escritas no idioma falado no norte do seu império. Na Península Itálica, no final do século XIII e no início do século XIV, destacou-se o poeta Dante de Alighieri, considerado o fundador da literatura italiana. Então a gente vê que a partir somente depois do século XII, né, é que essa literatura vai começar a tratar de outros temas que não apenas temas religiosos. Na Idade Média, a maior parte dos estudos estava ligada à teologia. A teologia é o estudo que estuda, que estuda a origem divina, que estuda Deus e os feitos divinos. Os clérigos, os principais estudiosos, não tinham praticamente nenhum interesse pelo conhecimento da natureza. Discutir a natureza e a posição da terra, disse Santo Agostinho, não nos auxilia em nossa esperança de vida futura. Interessava conhecer o mundo de Deus, já que a vida na terra era apenas um momento passageiro. A vida intelectual concentrava-se nos mosteiros e os estudos do universo cristão permaneceu mais importante do que o estudo das ciências naturais. Então, ou seja, os estudos que eram mais valorizados nesse período eram os estudos voltados à religião. Os estudos voltados à ciência não eram tão importantes. Por isso que os renascentistas, depois desse período, vai dizer que era um período em que não teve nenhum afloramento, nenhum conhecimento. O que é mentira. Teve sim, mas não voltado para a ciência. Vamos seguir. Bom, saindo da literatura, a gente entra na parte das artes medievais, das manifestações artísticas daquele período. A arte medieval também era essencialmente religiosa. No campo das artes, destacam-se a arquitetura e com a construção de templos, igrejas, monastérios e palácios. Vocês observam aí a imagem desse desenho de como seria construído esta igreja, essa catedral. Depois eu trago, se eu não me engano, eu trago a foto dela para vocês mais para frente, como é que ela ficou depois de construída. E realmente a obra de arte daquele período era aqueles castelos que vocês veem, principalmente na Inglaterra, que vocês vão conhecer desses filmes que passam normalmente na televisão, que falam sobre a Idade Média. Aí, como eu disse, aí está a foto dessa frente, desse estilo de construção. E na arquitetura da Idade Média predominaram dois estilos. Quem estuda arte e estuda arquitetura conhece que existem vários estilos. Então, os estilos da Idade Média foram o estilo romântico e o estilo gótico. As construções em estilo romântico pertencem ao século X, XI e XII e se caracterizam pelos seus arcos redondos, paredes baixas e grossas, grandes colunas, janelas pequenas e um interior pouco iluminado. Então, vocês observando aí nessa imagem que eu trouxe para vocês, vocês vão ver que é uma imagem um pouco mais arredondada dessa igreja. As janelas possuem esse arco arredondado, isso é do estilo romântico, e elas são janelas pequenas, Vocês podem ver que existem poucas janelas, o que dentro significa que é escuro, Então são paredes grossas, colunas grossas, arcos redondos e desenhos mais arredondados. Já nas construções do estilo gótico, no final do século XII até o século XV, são caracterizados por arcos em formato ogival, janelas maiores e mais numerosas,
paredes altas e um interior bem iluminado. As janelas eram ornamentadas com belíssimos vitrais. Estes eram formados por pequenas placas de vidro colorido unido por chumbo, formando desenhos e mosaicos. Então, primeiramente, né, falando sobre essa questão dos vitrais, né, vocês têm aí do lado da imagem dessa catedral, né, uma imagem de como é que são esses vitrais, que é uma arte belíssima, né, a arte dos vitrais. E vocês têm uma igreja, né, eu trouxe para vocês uma catedral em estilo gótico. Né, vocês observam que é diferente, né, nas portas, não tem tanto essa questão dos arcos, né, eles são mais pontiagudos, mais triangulados, né, tem essas coisas mais pontudas. Né, então é isso que eles dizem ser mais ogival. Na pintura já destacam-se as miniaturas ou iluminuras, feitas para ilustrar os manuscritos e os murais. Os murais eram pinturas feitas nas paredes, geralmente retratando figuras religiosas. Né? Então, quando vocês, por exemplo, entrarem aqui na igreja, né, vocês vão ver lá no fundo, né, quem for católico vai ver lá no fundo pintado, né, aquele mural e tudo mais bonitinho com a imagem de Jesus Cristo e tal. Então, esse é o conceito de mural. Já as iluminuras, como vocês podem observar aí na figura de vocês, essa figura em pé, é uma página de um livro, e as iluminuras são esses desenhozinhos, né, as ilustrações que eles desenhavam à mão, né, eram pintados à mão nesses livros daquela época. Na escultura, né, eles utilizavam-se o metal, o marfim e a pedra para esculpir, né? Um grande número de imagens decoravam o interior dos templos. Né? A maior parte das obras da arte da Idade Média não tem uma autoria definida. Né? A gente não sabe dizer, essa é uma escultura de fulano, essa é uma escultura de cicrano. Isso porque, de acordo com o alto clero medieval, o verdadeiro autor daquela obra era Deus, que por meio de seres humanos expressava suas ideias e vontades. Então, geralmente, né, como vocês podem ver aí, né, tem esse arco, né, que é todo esculpido, né, em uma escultura feita na entrada, né, dessas catedrais. Então, essa era a principal característica desse período. E eu quis trazer um pouquinho para vocês, né, a história de Dante de Alighieri, né, que é esse grande escritor, né, esse poeta que a gente comentou na parte da literatura, né. Ele, que é natural de Florença, né, Dante de Alighieri nasceu em 1265 e morreu em 1321. Ele escreveu em latim e também no dialeto de sua região, né, o toscano. A sua obra mais importante é a Divina Comédia, que é um longo poema épico que relata a sua viagem pelo inferno, o purgatório e o paraíso. Embora o tema central seja religioso, o texto da Divina Comédia já mostra sinais de mudança. Em sua viagem épica, Dante é guiado por Vigílio, que é um poeta da antiguidade latina, e escreve o poema no estilo que caracterizou a literatura greco-romana. No decorrer do texto, Dante demonstra grande preocupação com a condição humana e com aquilo que teria levado as personagens a ocuparem o inferno, o purgatório e o paraíso. Por isso, Dante representa o estilo um espírito inovador, preso ainda às tradições religiosas, mas anunciando os novos tempos. Se vocês forem assistir, né, se vocês forem procurar, existem vários filmes, né, falando sobre o inferno de Dante de Alighieri. Por exemplo, Dom Brown, né, que escreveu vários livros, escreveu um livro chamado Inferno, que é baseado, né, nas pinturas que foram inspiradas por essa obra de Dante de Alighieri, né, que ele trata justamente isso. E quando ele fala, né, sobre essa preocupação das pessoas que estão ali no inferno, né, que levaram elas até lá, né, ele divide, né, em 9 círculos, né, ele divide o inferno em 9 círculos, e cada camada do inferno, né, que vai afunilando como funil, para um tipo de pecado. Né? Então existe os que são as crianças, né? Existe uma floresta onde tem vários bebês que choram, são as crianças inocentes que morreram antes de serem batizadas. Existem dos avarentos, que ficam presos dentro da lava eternamente,
sua pele é corroída durante todo o dia na lava fervente para à noite nascer novamente e para no outro dia ser novamente derretida na lava quente. Então ele vai trazendo nesse poema dele várias características do inferno, que é muito interessante, né? E existem várias obras que vocês podem encontrar e assistir. O próprio Cavaleiro do Zodíaco, né, também, o anime japonês, em algumas partes se baseia na saga de Hades, né, nessa aventura pelos círculos do inferno. Então, é uma obra que até hoje é muito utilizada. E para terminar a aula de hoje, né, eu queria trazer para vocês 10 mitos sobre a Idade Média, né, que o povo conta que existia na Idade Média, só que é uma mentira, né? Isso não é verdade, não é bem assim como contam. Então vejam só, 10 mitos sobre a Idade Média que as pessoas ainda repetem. Primeiro, os cavaleiros seguiam duramente um código de cavalaria. Isso é mentira. Os cavaleiros surgiram no século X. Ao contrário do que se imagina, não foi uma união de pessoas que esbanjavam honra ao mérito, mas, na verdade, um estatuto criado pela Igreja como forma de regular a violência imensa, né, que ocorria nos campos de batalha. Então, para justificar, né, os homens daquela época que queriam bater, esbravejar e matar alguém, né, para justificar isso, né, se tornavam cavaleiros e iam lutar na guerra para poder sanar essa vontade que eles tinham de matar as pessoas, né? Então, ser cavaleiro não tinha nada a ver com código de honras, não exatamente, né? Segundo mito, a armadura medieval era extremamente pesada, né? Apesar das aparências, né, dessas armaduras de ferro que a gente conhece parecer pesadas, elas não eram um obstáculo na hora da luta. Elas eram projetadas para a proteção do corpo e pesavam normalmente apenas 15 quilos. O peso, né, desses 15 quilos é igual ao equipamento que um bombeiro hoje em dia carrega, né? Então a gente vê que eram armaduras, existiam armaduras extremamente pesadas, né, só que elas eram pouco usadas. Então as armaduras eram só para proteger um pouquinho mais, mas elas não eram tão pesadas que nem a gente imagina. Terceiro mito. As pessoas eram muito fissuradas em criaturas fantásticas, né? Ou seja, que elas acreditavam em magos, em bruxos, em dragões, né? Essa ideia vem de que alguns mapas, né, eles traziam desenhos de monstros marinhos e dragões, né? Só que isso aí, na verdade, é um equívoco. Na realidade, né, o único mapa dessa época que traz um desenho de monstros e tal, é esse mapa que tem aí na tela de vocês, que é o globo de Hunt Lennox, feito em 1503. O que acontece é que, como eles iam para locais diferentes, encontravam animais que não existiam no seu local, às vezes eles desenhavam no mapa, em cima do país, né, aquele animal, para eles se lembrarem que naquele local existia aquele animal diferente. E esses dragões, geralmente, que eles desenhavam, eram o dragão de Komodo, né, que é muito comum na Ásia. Então, geralmente não eram dragões, eram somente os largatos lá, que eram grandes demais, e eles desenhavam para saber que lá naquele canto iria existir aquele animal. Quarto, a Europa medieval era homogeneamente branca, né? As obras midiáticas, né, essas obras de filmes e tal, eles trazem, né, que a Europa era muito branca, eram formadas por pessoas brancas, né? E isso são errado, né? Naquela época não existia, né? Quando se trata de Idade Média, a Europa era identificada como um local de alta diversidade demográfica. A noção atual de raça não existia naquele período, naquela época, né? Como outros também pensamentos de formação de identidade, né? Ou seja, existiam vários povos misturados, cada qual com a sua cor, existiam brancos, existiam negros, existiam de todas as relações ali que eles viviam juntos, né? Mesmo que houvesse alguma forma de discriminação e atrito, né, as comunidades elas coexistiam pacificamente, né? Então existia mais, você é bárbaro, você não é da nossa região. Então, né, isso é que existia. A Península Ibérica, por exemplo, era marcadamente árabe e berbere, né, que é os bárbaros.
mas existia uma convivência tranquila entre os judeus e os brancos. Né? Somente depois de um tempo, né, com a questão do aumento das economias e do imperialismo, que isso vocês vão ver lá no 8º ano, é que vocês vão entender que começaram a surgir esses pensamentos, né, de diferenciação racial. Quinto, os flagelos e manguais eram usados em guerras, né? Uma coisa que é muito comum que a gente vê nesses filmes de guerra medieval, eles usando esses tipos de flagelo, que é esse chicote aí na parte de baixo da figura, ou então esses manguais, que são esse armamento, né, com bolas de ferro pesadas que eles giravam e tem toda aquela malabarismo. Na verdade, isso é mentira, né? Eles não utilizavam isso. Primeiro, porque esses flagelos eram muito pesados e difíceis de manuseios. Então eram pouquíssimos. Então não tinha como você estar usando um chicote e um escudo ao mesmo tempo, né? Então muitos preferiam lutar sim com lanças e espadas e não tanto com esses outros objetos que a gente costuma ver nos filmes, né? Então, né, eles também, né, por eles serem pesados, né, dificultava eles esquivarem dos golpes dos inimigos. Então isso aí é coisa mais de filme do que real. Não quer dizer que não existiam, mas eles eram pouco utilizados, muito pouco, né, usados em guerras. Sexto, existia o costume de se queimar bruxas. Uma das características mais comuns sobre a Idade Média e que é completamente errada. Não era comum eles queimarem mulheres em fogueiras por alegação de bruxaria. Por mais estranho que pareça, a igreja combateu a própria noção de que a feitiçaria era uma prática possível, né? Ou seja, a igreja queria proibir que as pessoas pensassem que magia, que feitiçaria era uma coisa que existissem. Então, se queimassem várias bruxas, mulheres acusadas de bruxaria, era assumir que existia a magia. Esse tipo de condenação, né, de queimar mulheres, só começou mais a partir do século XVII, né? E foi num período, né, de caça às bruxas, depois da Idade Média. Existia, e também não eram queimados bruxas, eram queimados hereges, pessoas que iam contra os dogmas da igreja, né? Então, esse pensamento, né, existia sim um período em que várias mulheres foram mortas e cremadas, acusadas de heresia. Essa heresia era a prática dessa bruxaria, mas isso não foi no período da Idade Média, né? Foi depois desse período. Oitavo, eu pulei o sétimo aqui, não sei o que foi que aconteceu, acho que devo ter esquecido, né? Pulei do sexto para o oitavo, mas é assim mesmo, foi um erro meu aqui, desculpem, mas vamos para o oitavo, né? Por falta de água potável, as pessoas foram forçadas a beber vinho e cerveja, né? Muitos dizem, né, que eles bebiam muito vinho, muita cerveja, porque não existia água. Para fazer vinho e cerveja tem que ter água, né? E isso é um mito muito absurdo, né? Tanto é que eles se importavam muito com a água, com o local onde é que eles tinham poços, eram bem cuidados, porque a água era um item raro naquele período, né? É sim documentado que nas festas e tal deles existiam muita bebida, eles bebiam muito, mas não era por falta de água, não, era porque eles gostavam de beber mesmo. 9. As pessoas eram porcas, né? Muito se fala, né, que nesse período da Idade Média não existia tanta questão de higiene, né? E por conta disso as pessoas foram acometidas com a peste negra e tal. Realmente isso é verdade, né? A forma de higiene deles eram diferentes das nossas de hoje em dia, né? Mas só que para a igreja, né, naquele período, associava o mau cheiro ao pecado. Então, se a pessoa fedia muito, então é porque a pessoa era muito pecadora. Então, existiam saunas, né, e banhos públicos, como vocês estão vendo aí, onde existiam saunas masculinas, saunas femininas e saunas em conjuntos em que eles iam tomar banho e fazer a sua limpeza, né? Então, essa questão de eles eram porcos é um pouco enganosa. 10. Todo mundo morria jovem, né? Isso era uma visão que o povo tinha, que naquela época, no período medieval, né, todo mundo morria jovem, não chegava nem aos 40 anos. Né? Isso, de certa forma, é verdadeiro, né, principalmente para as mulheres,
porque os partos eram muito difíceis e às vezes quando elas que a criança nascia, elas acabavam morrendo e tal. Mas só que também não era tão comum isso, né? Eles morriam muito em período de guerra, né? Porque os jovens até os 40 anos iam para as guerras, mas que a estimativa de vida em algumas cidades chegava a 50, 60 anos. Então, isso de todo mundo morrer jovem, né, não é verdade. Bom, realmente eu não sei o que aconteceu com a sétima curiosidade, né? Eu acho que na pressa em montar o slide eu devo ter pulado e não percebi, né? Peço desculpa disso, mas são coisas que acontecem na vida, não é mesmo? A aula de hoje termina por aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Até mais.